mas falo com grande temor. E a palavra que fala contigo é a mesma que fala ao meu coração. O mesmo cuidado que eu vou colocar aqui é o mesmo que eu preciso ter. E isso me fez lembrar um pouco daquilo que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, quando deixamos que a nossa vida não seja conduzida por essa palavra, quando nós vivemos guiados pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, por aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha errado, nós acabamos nos afastando desse Deus que nós encontramos aqui na Bíblia. E muitas vezes isso acaba refletindo na forma como nós nos relacionamos. Seja dentro da igreja, seja em casa. Isso muitas vezes acaba fazendo com que a forma como nós pensamos e construímos os nossos relacionamentos, elas sejam às vezes um pouco distante daquilo que é o padrão de Deus. E eu falo isso porque eu gostaria que você voltasse alguns versículos antes e prestasse bem atenção naquilo que Malaquias está dizendo aqui no versículo 8, no mesmo capítulo, no capítulo 2. Veja o que ele diz. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes o problema não é só aquilo que nós ensinamos, mas também aquilo que nós deixamos de ensinar. Porque lá no versículo 9, Malaquias vai dizer que eles eram imparciais. Que eles ensinavam a lei conforme era bom para eles. Então eles deixavam de ensinar algumas coisas ou deixavam de aplicar algumas coisas para benefício próprio. E o que está acontecendo aqui nessa parte, nesse trecho que nós lemos aqui, é justamente fruto dessa parcialidade. Quando nós não abraçamos a palavra de Deus, porque às vezes discordamos de algumas coisas, a nossa vida começa a ter alguns reflexos disso. E aqui nós vemos esses relacionamentos desvanecendo, que inclusive é o tema dessa noite, desvanecer dos relacionamentos. E esse título eu coloquei porque, enquanto eu estudava para ensinar, eu lembrei de uma música, de um clipe, que eu já até citei algumas vezes aqui, que é do Casting Crowns, chamada Slow Fade. E esse clipe começa com uma menina sendo acordada aos gritos dos seus pais, discutindo, e um porta-retrato da família totalmente quebrado no chão. E a música vai falar o seguinte, eu acho que é muito interessante, a arte muitas vezes expressa isso, expressa o que a sociedade passa, né? O que a sociedade está vivendo. Eu acho que essa canção expressa um pouco de algo que a gente tem vivido na nossa sociedade. E ela fala assim, cuidado, olhinhos com o que vem. É a segunda olhada que ata suas mãos. Cuidado, pezinhos por onde andam,
porque são os pezinhos atrás de você que certamente te seguirão. Cuidado, ouvidinhos com o que ouvem, quando elogios levam a compromissos, e o fim está sempre perto. Cuidado, boquinha, com o que fala, porque palavras vazias e promessas deixam corações quebrados e perdidos. A jornada da sua mente até suas mãos é mais curta do que você pensa. Cuidado se você pensa que está de pé. Você pode estar afundando. E aí termina algo muito interessante dizendo: pessoas nunca desabam em um dia, pais nunca desabam em um dia, famílias nunca desabam em um dia. E às vezes a gente pode olhar para esses textos mais pesados, como a gente tem visto nesses últimos domingos, e não perceber ou ignorar que por trás dessas palavras existe um Deus cuidadoso e zeloso. E às vezes a gente acaba sendo guiado pelos nossos pensamentos, pelos nossos julgamentos, por aquilo que a gente acha que é melhor, e a gente rejeita todo esse cuidado do Senhor. É interessante que quando nós abrimos essa série de Malaquias, a primeira coisa que Malaquias vai falar para o povo de Israel é: eu sempre os amei. E eu acho que é interessante a gente começar nessa noite, diante de assuntos tão delicados e tão sensíveis, começar com essa expressão aqui do versículo 10 que diz: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Porque será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? É interessante que a primeira coisa aqui é Deus se mostrando como Pai. E eu acho que isso faz toda a diferença para nós, diante desse texto, compreender que esse é o coração por trás disso. Obrigado. A gente não está diante de um Deus carrasco, a gente não está diante de um Deus que simplesmente diz: olha, façam isso porque eu quero que vocês façam isso. A gente não está diante de um Deus insensível, mas a gente está diante de um Deus que, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Criador de todas as coisas, mesmo nós estando em uma situação bem abaixo dele, se mostra e se revela a nós como um Pai. E talvez, quando Malaquias começa com essas palavras, o povo lembre daquilo do que Deus disse para Moisés: olha, vá até Faraó e diga: Israel é o meu primeiro filho. E aqui nesse versículo 10 ele vai dizer assim: por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados? Deus havia feito uma aliança com o seu povo, e a gente vê isso lá em Gênesis 17:7, quando Deus diz para Abraão: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus antecedentes. E aqui não era a primeira vez que o povo estava quebrando essa aliança. O povo já havia quebrado essa aliança muitas outras vezes. E mesmo assim Deus se coloca diante deles e fala: olha, vocês são meus filhos. E eu tenho tratado vocês como filhos. Mas por que vocês têm quebrado a aliança comigo? E aí ele vai aprofundar um pouco mais o que significa esse quebrar da aliança. No versículo 11 ele diz assim: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros.
A gente precisa lembrar aqui que esse é um período pós-exílio, né? Eles saíram desse tempo de cativeiro, voltaram para Jerusalém e eles tinham esse compromisso de reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E a gente já viu isso, né, os domingos passados, que estava sendo um pouco decepcionante. Eles não tinham todos os recursos que eles queriam ou desejavam. Havia uma promessa de construir um templo que seria maior, que a glória seria maior, mas como o Rodrigo bem mencionou em um desses domingos, ele diz que no final eles ficaram felizes. Eles tinham essa esperança de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E a gente sabe, olhando para a história, que quando o primeiro templo foi construído, né, Deus se manifestou de uma forma muito especial e intensa no templo. E no segundo templo, quando tudo acabou, diz que eles estavam felizes. O templo não era maior, o templo não era mais luxuoso, o templo não era tudo aquilo que eles esperavam. Eles ainda estavam sob domínio de um outro povo. O Salvador, né, o Messias, aquele esperado pelo povo, não havia chegado. E agora eles têm mais uma situação aqui. Porque em volta de Jerusalém, haviam outras nações muito mais ricas e muito mais poderosas. E aí o que acontece? Os homens olham para isso, e eles veem, poxa, eu não tenho recurso, tem um povo aqui que é muito mais forte, muito mais poderoso. E se eu então me casar com essas mulheres? Então eles olham e veem uma oportunidade de se aliançar com um outro povo por uma questão de uma oportunidade, que talvez eles poderiam sair daquela situação de miséria. E o problema aqui que Deus vai tratar não é essa questão simplesmente de casar com uma outra mulher, mas o que ele fala é: homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estranhos. Isso era muito recorrente em Israel, né? De tempo em tempo o povo tinha essa inclinação para casar com pessoas que adoravam outros deuses. E não só isso, mas eles pegavam esses deuses para si e eles passavam então a adorar esses deuses e abandonavam então o Deus de Israel. Sendo que eles já haviam sido alertados em relação a isso. A gente pode ver lá em Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, né, onde diz: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, não tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Não era só um perigo, mas era um fato de que esses homens, quando se uniam com essas mulheres, eles abandonavam a sua fé e eles passavam então a cultuar outros deuses. E eles se envolviam com sexo cultual, sacrifício infantil, feitiçaria, consulta a espírito de pessoas mortas, adultério, poligamia, injustiça, e a lista segue. Então veja que o cuidado de Deus com o seu povo não era algo racial, do tipo assim, não quero que vocês se misturem com esse povo. Mas era um cuidado de Deus do tipo, cara, se você se relacionar com esse povo, você vai se dobrar aos deuses desse povo. E a mesma ordenança a gente vê no Novo Testamento,
quando Paulo fala em Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, ele diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comum pode ter a luz com as trevas? E aí você pode dizer, ok, se a gente for ler essa passagem, quando Paulo trata do julgo desigual, ele não está tratando do casamento. Sim, Paulo não está especificamente tratando de casamento. Mas seria também uma interpretação errada pensar que o casamento não entra nessa questão. Se um tipo de relacionamento que não é o casamento, Paulo tem esse cuidado de dizer para o povo, olha, não entre em um julgo desigual. Porque Paulo não levaria essa orientação também para o casamento. E é interessante que a palavra que é usada no grego, ela é um imperativo, ou seja, não se trata de um conselho. Não é uma recomendação. Não é algo do tipo, seria bom, ou melhor evitar, ou eu recomendo que. Pelo contrário, ele diz, não se ponham. O jugo era essa peça de madeira, onde eram colocados os bois, e os bois então empurravam a carroça, ou o equipamento que fosse. E é interessante porque lá em Deuteronômio 22, 10, existe uma recomendação de que o povo não usasse um boi e um jumento no mesmo jugo, porque isso provavelmente machucaria alguém, machucaria um dos animais. Porque o animal o boi não teria a mesma estatura, a mesma força e andaria na mesma velocidade, por exemplo, do que o jumento. E é óbvio que se a gente colocasse esses dois animais diferentes, tentando empurrar, aconteceria que um iria talvez ir mais rápido, com mais força, e o outro, que tem menos força, ficaria para trás, e aquele instrumento acabaria machucando aquele animal. Por isso que John Stott vai dizer assim, o texto não é apenas sobre casamento, mas certamente inclui o casamento como uma implicação mais óbvia. Martin Lloyd Jones também vai dizer que o casamento é o jugo supremo. Seria impossível excluir esta união da proibição de 2 Coríntios 6,14. Isso é tão claro que Paulo ele vai falar lá também em 1 Coríntios 7,39, que se uma mulher ficasse viúva e ela quisesse casar novamente, ela teria direito a se casar novamente, desde que esse outro homem fosse um homem de Deus. Então, com certeza, Paulo tinha esse cuidado, não só no relacionamento fora do casamento, mas dentro do casamento, de que esse casamento fosse algo onde dois estivessem no mesmo propósito, com o mesmo coração. Tem uma história de Spurgeon, talvez seja um pouco radical, mas é uma história bem interessante, Diz que uma certa senhorita, uma certa jovem, chega até ele e fala o seguinte: eu posso ganhar meu pretendido que não é crente para Cristo. Como resposta, Spurgeon mandou sentar-se sobre uma mesa e a moça espantada, fez, e depois Spurgeon pediu para que aquela moça erguesse ele do chão e colocasse ele naquela mesa. Ela olhou espantada e disse: impossível. Disse então: exatamente, mas eu posso puxá-la para baixo. Dito e feito, em segundos a moça se encontrava no chão. E com toda a gravidade, Spurgeon advertiu: se desobedecer à palavra de Deus, você jamais levantará o seu namorado incrédulo, mas ele sim a fará cair em fração de segundos.
Talvez seja um pouco radical e talvez você pense, poxa, é meio pesado, mas pense comigo. Se você entra em um relacionamento com uma pessoa que não é crente, que não crê no Senhor, qual é a garantia que você tem de que você vai conseguir fazer com que essa pessoa creia no Senhor? Como você pode ter a certeza de que você vai conseguir com que essa pessoa se converta ao Senhor? Se essa obra de conversão não é sua, se essa obra de conversão é feita pelo Espírito Santo, qual é a certeza que você tem de que você vai fazer algo e essa pessoa então vai poder caminhar no mesmo sentido e no mesmo propósito? Mas o contrário, ele é certo. O contrário de alguém te tirar desse caminho, te afastar desse caminho, te afastar desse propósito, é muito mais provável. Alguns já sabem, eu sou formado em administração e uma das coisas que eu mais gostava na faculdade era a questão dos cenários e das probabilidades. Então, normalmente, a minha cabeça funciona assim, com vários cenários e várias probabilidades. Às vezes é uma bênção, às vezes é uma maldição. Porque você pensa muitas coisas. Mas antes de falar para vocês, eu queria criar alguns cenários aqui para a gente poder refletir e pensar juntos. Mas antes eu gostaria de pensar o seguinte. Para aqueles que estão para namorar. Você não deveria entrar em um namoro se você não tivesse a intenção e o propósito de casar com essa pessoa. Se você pensa assim, poxa, eu vou namorar, mas essa pessoa aqui não é para casar. Eu vou namorar, mas essa pessoa aqui, eu não me vejo ao lado dessa pessoa para o resto da minha vida. Então, qual o sentido do namoro? Não faz muito sentido. Você deveria namorar alguém que você pensa, poxa, é essa pessoa que eu vejo ao meu lado para o resto da minha vida. Pensando nisso, eu queria pensar no primeiro cenário. Vamos pensar que você namore alguém que não tenha fé nenhuma. E que para essa pessoa está tudo bem você seguir a sua fé. Eu não tenho fé, você tem fé, pode seguir a sua fé. Será que essa pessoa entenderia quando você estivesse praticando a sua fé? Será que essa pessoa entenderia o seu envolvimento com a igreja? A forma como você serve? Será que essa pessoa entenderia suas aflições? As aflições que todos nós, como crentes, temos? E aí, quando os filhos viessem, o filho, os filhos, será que essa pessoa ela não se importaria com aquilo que você iria ensinar para os seus filhos? Será que essa pessoa diria assim, ok, eu não tenho fé nenhuma. Então, se você quer ensinar alguma fé para o nosso filho, você pode fazer. Ou será que ele diria, olha, eu não creio em nada, eu deixei você crer, mas vamos fazer o seguinte, ninguém ensina nada, deixa a criança crescer, e aí quando ela ficar mais adulta, ela decide naquilo que ela quer crer. Ou num segundo cenário, vamos pensar que a gente namore e então case com uma pessoa que crê em outra coisa, que tem uma outra fé. E aí, no início, tem todo esse discurso de respeito, do tipo assim, eu respeito a sua fé, você respeita a minha fé, e a gente vai caminhar junto e tá ok. Da mesma forma, será que essa pessoa iria entender a forma como você vive a sua fé? A forma como você pratica a sua fé? Será que a sua casa seria realmente esse lugar neutro? Opa, aqui a gente não fala nada sobre religião, aqui a gente não fala nada sobre Deus ou qualquer outra coisa.
E quando então você tivesse um filho, será que você poderia realmente educar esse filho no caminho do Senhor? Ou será que teria que ter um combinado do tipo assim, olha, eu vou ensinar o nosso filho no caminho do Senhor, mas você pode ensinar o nosso filho em outro caminho, e ele pode então decidir o que ele quer seguir, o que ele quer crer. Da mesma forma que colocar o jugo sobre animais diferentes traria dor, dificuldade na caminhada, a união de um crente com um não crente traz propósitos distintos, desejos distintos, visões diferentes, e com o passar do tempo essas diferenças elas não tendem a diminuir, elas tendem a aumentar, e muitas vezes acabam provocando o rompimento ou alguém cede. Eu estou há pouco tempo no ministério, mas eu vivo esse lance de igreja há mais de 20 anos. Eu não sei quais são as estatísticas. Eu sei que diante de todos esses casos que eu vi, que eu presenciei, de pessoas que entraram num relacionamento com um não crente, se não houve uma conversão do outro lado, houve o abandono da fé do outro. Isso foi o que eu presenciei, talvez você tenha presenciado coisas diferentes. Mas a questão é que Deus ele não está brincando com probabilidades. Deus não está, tipo assim, arriscando, apostando. Se você visse alguém apostando sua casa no tigrinho, seu carro no tigrinho, talvez você fale, cara, que loucura. Mas por que será que às vezes a gente aposta a nossa vida nesse tipo de decisão? De talvez colocar, entregar a nossa vida na mão de uma pessoa que não crê no Senhor e pensar, tipo, pode ser que fulano vá se converter. Pode ser que as coisas vão bem. Quando existe um risco tão grande das coisas não irem bem, quando existe um risco tão grande de talvez você ter grandes dificuldades de criar o seu filho no caminho do Senhor. Então, talvez você esteja se perguntando, então eu posso casar somente com quem é da igreja? É isso? Não. Aí você pode pensar, poxa, agora ficou confuso, porque se eu não deveria casar com um não crente, como então eu posso casar? Eu não deveria casar somente com pessoas da igreja? A questão é que a gente vê aqui no versículo 12 o seguinte. Leia e preste atenção, que diz assim, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Nesse versículo a gente pode perceber que esses homens estavam trazendo ofertas ao Senhor, eles estavam participando da adoração, eles tinham esse envolvimento com as coisas religiosas, porém o coração deles não estava no lugar certo. Por isso você deveria não somente procurar alguém da igreja, mas você deveria procurar alguém que vai amar Jesus mais do que ele ama você. Não é a pessoa perfeita, mas é o coração certo. O homem que ama Jesus, ele obedece a sua palavra, e o seu amor pela sua esposa será um amor sacrificial. A mulher que ama Jesus, obedece a sua palavra, e o seu amor pelo seu esposo vai ser um amor de respeito. Ambos devem estar de joelhos diante da cruz de Cristo. Não significa um casamento perfeito, mas um casamento onde o Senhor vai ser o alicerce e a sustentação nos dias da adversidade.
Talvez você olhe para os casamentos lá fora, para os casamentos fora da igreja, e pense, mas tem muita gente lá fora que é feliz, e a gente não está falando de felicidade. E a gente não está falando que eles não são felizes, porque eles estão lá fora e eles estão sobre o mesmo jugo. Eles caminham, talvez, para o mesmo lugar, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, e não há esse atrito. Então eles estão bem. Mas quando nós temos casamento entre uma pessoa que está dedicando seu coração ao Senhor e uma pessoa que não quer nada com o Senhor, é muito difícil pensar que esse casal vá para o mesmo lugar junto. E naturalmente, assim como o jugo colocado sobre animais diferentes machucava um dos animais, é muito provável que nesse relacionamento alguém saia machucado. Então a palavra para nós nessa noite, para aqueles que ainda não são casados, é: pense com muito temor e com muita sabedoria a pessoa com quem você vai escolher passar o resto dos seus dias. E se você não se vê assim com essa pessoa, então não tente engatar um casamento. Eu lembro que uma vez um amigo meu, ele estava tendo uma dificuldade muito grande no namoro. E aí, ele me chamou para a gente poder conversar e a gente foi para a chácara da minha avó, a gente sentou na grama, a gente começou a falar sobre as coisas da vida. Ele começou a abrir o coração e ele, em um determinado momento, falou assim: cara, tá muito difícil meu namoro. A gente briga demais, a gente não se entende. Eu não sei, cara, o que eu faço. E eu era adolescente, eu não tinha muita experiência, mas eu era muito observador. Eu gostava muito de observar os casais na igreja. E eu gostava muito de olhar, olha, como essa pessoa trata a sua esposa, como essa esposa trata seu esposo. E eu prestava muita atenção nisso e eu tinha muito interesse por isso. E eu lembro que eu falei para ele assim, ele era muito mais velho que eu. E eu falei assim, cara, mas talvez não faça sentido. Se vocês não conseguem se entender, se vocês não estão indo bem nesse momento, talvez não faça sentido você seguir com isso. E aí ele falou, cara, acho que sim, né? Eu falei, é isso. Algum tempo depois, um dos nossos amigos falou, fulano casou. Falou, casou? Com quem? Com a namorada dele lá de sempre. Eu falei, puxa, talvez ele nem teve coragem de me chamar para o casamento, porque depois daquela conversa ele ficou tipo assim, pô. E aí, cara, infelizmente, depois de menos de um mês, eu encontrei ele no mercado e falei, e aí, cara, como estão as coisas? Fiquei sabendo que você casou, como é que tá? Cara, me separei. Aí eu falei, mas por quê? Cara, aquelas coisas que a gente já tinha conversado. Então, eu sei que coração é enganoso. Às vezes a gente olha aquela menina, é muito bonita, ela fala doce, nosso coração derrete. Mas, cuidado. Pense muito mais do que emoção, muito mais do que uma atração. Seja racional. Às vezes a gente pensa assim, não, o namoro tem que seguir em um lance, tipo assim, tem que ser aquele calor da emoção, tem que ser aquela pessoa, né, maravilhosa, que a gente está loucamente apaixonado. Isso é bom, isso é gostoso, isso é legal, não é errado, mas seja racional nas suas escolhas. Pense com quem você está se relacionando. Pense o tipo de pessoa que você está
se unindo, se esse tipo de pessoa é a pessoa que realmente você quer seguir o resto da vida. E aí a gente vai seguir aqui, falando um pouco mais sobre essa questão do casamento. Versículo 13 e 14. Há outras coisas que vocês fazem. Então eles já tinham essa questão de trazerem mulheres de fora, com deuses estrangeiros, e estar, né, se envolvendo com uma outra fé. E agora o Senhor diz assim: há outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês não cumpriram a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Os homens haviam simplesmente abandonado suas esposas, né? Provavelmente por interesse econômico, político. Eles simplesmente viram que era muito mais vantajoso se unir a uma outra mulher. Eles viram uma oportunidade de uma vida melhor e eles simplesmente abandonaram suas esposas. No Brasil a gente tem o casamento civil, né, onde tem que ter duas testemunhas, né, para confirmar que realmente aquele ato aconteceu. E essas duas assinaturas, elas não precisam ser necessariamente de uma pessoa que conhece o casal, mas precisa ser de alguém que presenciou, né, aquele ato. Mas Brasil é Brasil, você pode ir lá casar no civil e tá passando alguém na rua e, pode assinar aqui? E aí ele vai assinar e tá tudo bem. Só que aqui Deus fala o seguinte: Ele é a testemunha do casamento. O próprio Deus é a testemunha do casamento. Isso talvez teria que levar o nosso coração a um santo temor do tipo, cara, Deus está nesse negócio. Deus é essa testemunha do compromisso que eu fiz com a minha esposa, de amar ela nos momentos difíceis, nos momentos bons, seja doença, seja no momento de saúde, seja no momento que a gente tem recursos, seja no momento que a gente não tem. Esse compromisso que a gente faz no momento em que nós vamos casar, ele não é um compromisso feito com duas testemunhas que mal nos conhecem, mas é um compromisso feito diante do Senhor. Ele é a testemunha. Ele diz, olha, eu estou vendo e você se comprometeu. Você disse que iria cuidar dela. Você disse que iria proteger ela. E da mesma forma para a mulher, você disse que estaria nesse negócio. Você disse que estaria comprometida. Agora, diante dessa situação, os homens, eles estão tendo suas orações recusadas pelo Senhor. E sabe o que é interessante? Que aqui fala que eles estavam chorando e gemendo. E isso talvez já era um sinal de que havia uma influência pagã no meio deles, porque essa questão do choro, do gemer, era algo muito comum no culto pagão. Não que chorar é errado, mas o que a gente vê aqui claramente é que eles estão cheios de emoções, né? Cheios de sentimentos, mas não há nenhum tipo de arrependimento. É interessante que a mesma coisa Pedro vai dizer lá no capítulo 3, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele vai falar assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
Da mesma forma, Malaquias estava falando, Pedro está falando, olha, cuidado na forma como você cuida e na forma como você trata a sua esposa. Porque se você machucá-la, eu não vou ouvir as suas orações. Se você não cuidar dela, não adianta você gemer, não adianta você orar, não adianta você gritar. Eu não vou ouvir. E aí Deus vai trazer para eles quão profundo era essa questão do casamento. Ali no versículo 15 ele vai dizer, não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O casamento é o vínculo mais profundo que a gente pode ter no âmbito das relações humanas. O homem e a mulher passam a ser um só. E a gente não tem essa declaração em nenhum outro lugar a respeito de nenhum outro relacionamento que não seja o casamento. Somente o casamento tem essa declaração de que o homem e a mulher se tornam um. Filho e mãe não são um. Netos e avós não são um. Amigos não são um. Mas desde lá de Gênesis, Deus vai dizer que o homem e a mulher, quando se unem, se tornam um só. Jesus vai reafirmar aquilo que diz em Gênesis 2:24, lá em Mateus 19, no versículo 5 e 6, dizendo: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E essa união, ela tinha esse propósito de que esse casal que tinha sua fé em Cristo, eles pudessem também transmitir essa fé aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, e assim manter-se a sua descendência consagrada ao Senhor. Por isso a ordenança não era só do casamento com alguém que pudesse caminhar no mesmo propósito, mas a manutenção desse relacionamento e o cuidado desse relacionamento com os filhos também. E aqui eu queria expressar que às vezes eu fico muito preocupado quando às vezes as pessoas romantizam demais o casamento. Às vezes tem aquela pintura do príncipe encantado no cavalo branco, né? Às vezes aquela imagem da propaganda de margarina, os filhos na mesa, sentados, felizes. E tá tudo bem, tá todo mundo sorrindo, tá tudo muito alegre. Mas, gente, quem é casado sabe como as coisas são. Às vezes o filho não quer acordar e você tá lá horas e horas tentando acordar, e aí quando ele acorda já tá na hora de sair, aí, cara, você desce correndo, aí você mal dá bom dia, quando o filho dá bom dia você quase cai para trás porque ele nem escovou os dentes. Cara, às vezes você vem para a igreja, cara, aquele caos. O casamento é difícil, gente. E eu acho que ninguém aqui casado vai dizer assim, não, casamento é muito tranquilo. Nossa. Casamento é difícil. Criar filhos é difícil. Manter uma família é difícil. E por isso que o profeta vai dizer aqui, tenha cuidado. Porque às vezes a gente pode ser tentado a pensar, poxa, tá tão difícil aqui, será que se eu arrumar uma outra mulher, não vai ser mais fácil? No meu antigo trabalho,
né? A piazada tinha uma expressão, né? Quando o homem se separava da sua esposa e casava com uma outra mulher mais nova, eles falavam, fulano trocou pro modelo do ano, né? Cara, isso na verdade é uma expressão do que muitas vezes é a realidade. Às vezes, cara, se um carro dá problema e eu tenho condição de pagar por um mais novo, é muito mais fácil pagar por esse mais novo, deixar o carro velho de lado e curtir a vida com um carro novo. Às vezes, os casamentos estão sendo tratados dessa forma. É muito mais fácil eu arrumar uma outra pessoa do que eu ir atrás dos problemas, tentar entender por que estão acontecendo essas coisas e tentar consertar. E aí eu volto para o nosso clipe lá que eu falei do início, onde fala, pessoas nunca desabam em um dia, pais nunca desabam em um dia, famílias nunca desabam em um dia. E o Senhor fala, lembra-se da mulher da tua mocidade, lembra-se daquela pessoa que já passou tantas coisas ao seu lado. Lembre-se do voto que vocês fizeram juntos. Lembre-se que Deus é testemunha entre vocês. Lembre-se talvez que a mulher que você casou carrega no seu corpo as marcas de uma gravidez. Às vezes você olha para alguém do lado, é muito mais atraente, né? Tem um corpo muito mais, parece cuidado, e você esquece que essa mulher carregou o seu filho no seu ventre. E talvez o seu corpo está daquele jeito justamente por conta disso. Esquece muitas vezes que essa mulher às vezes está cansada porque ela se divide entre o trabalho e as coisas de casa. E muitas vezes você não é capaz de lavar uma louça, não é capaz de varrer um chão. Mas você exige que a sua mulher esteja bem cuidada, com uma aparência boa. Talvez ela não tenha condição de pagar um salão, mas você quer que a sua mulher esteja linda, perfeita, maquiada. Talvez você nunca comprou uma maquiagem para ela. E talvez seja mais fácil achar uma outra lá fora. Mais fácil, então, abandonar essa mulher que construiu tanto contigo. E a mesma coisa a gente sabe que nos dias de hoje pode ser em relação à mulher também. Às vezes é muito mais fácil encontrar um homem numa academia, mais musculoso, que tenha cabelo, né? Estou tentando ajudar os carecas. Vamos lá. Vamos lá, para o último versículo, gente. A gente vai chegar em um versículo que talvez seja bem pesado e bem delicado. E muitos vão dizer que talvez esse é uma passagem muito difícil, tanto na sua tradução quanto na sua interpretação. E eu não desmereço e não acho que seja fácil. Mas, novamente, eu acho que está muito relacionado a onde o nosso coração está. Porque a gente caminhou até aqui e percebeu muito bem de que esses homens estavam sendo extremamente cruéis com suas esposas, com as mulheres. Eles estavam esquecendo que eles haviam mexido com o pai da noiva. Então, quando Deus chega aqui a esse ponto, a essa declaração, tenha comigo essa imagem, tenha comigo esse entendimento de que Deus não está assim, tipo, só falando, eu odeio. Mas há um motivo para Deus chegar e dizer o que ele diz aqui. Versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência
como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Talvez se você já estudou um pouco da Bíblia, você já passou lá por Deuteronômio 24, talvez pareça um pouco confuso, porque lá em Deuteronômio 24, Moisés vai falar o seguinte: se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Esse encontrar nela algo que reprova, os advogados aí que sabem, abriu margem para muitas interpretações. Não é muito específico. Então, o que seria algo reprovável? Então, alguns rabinos da época diziam assim, não, algo reprovável é uma imoralidade sexual, uma traição, adultério. Mas outros falavam, não, algo imoral, algo reprovável, pode ser que a mulher queimou arroz. E aí o cara falou assim, não, isso é reprovável. Inadmissível. Se fosse isso, caramba, lá em casa... O sal, então, jogou o sal na comida, rapaz... Já tínhamos nos divorciado muitas vezes. Então os fariseus, eles se apoiavam nessa passagem. E aí eles vão falar com Jesus, lá no capítulo 19, versículo 4 e 8 de Mateus. E Jesus responde a eles: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Repare que Jesus vai dizer, Moisés permitiu. Jesus não fala assim, Deus ordenou, ou Deus disse, ou Deus estava de acordo com isso. Mas ele diz, olha, Moisés permitiu. E no final ele diz, mas não foi assim desde o princípio. Que Jesus quer trazer, veja, não foi isso que o Senhor criou. Jesus olha para a forma como o casamento havia sido construído na criação. O divórcio, ele é fruto de um mundo caído. E o divórcio é reconhecido no Antigo Testamento. O divórcio, ele é uma permissão, porque era um escape para o mundo caído. Não era o desejo de Deus, não revelava o coração de Deus. Pelo contrário, revela o nosso coração. Como é o nosso coração? Duro. Muitas vezes é assim que a gente lida com as coisas no casamento. Às vezes a mulher ou o homem fala alguma coisa, aí a gente leva para o coração e fala, não, ela me ofendeu. Inadmissível, eu não vou aguentar desaforo. E aí vai se diluindo, como a gente colocou no título de hoje à noite. Desvanecendo, as coisas vão diluindo. E às vezes, por uma dureza do coração, tanto homem quanto mulher, eles não se dobram. Eles não reconhecem o seu erro. Eles não pedem perdão. Eles não se reconciliam. Então, o que Jesus vai falar assim, olha, o divórcio é o que tem porque o mundo está caído. E talvez era a última opção, não a melhor opção. Mas se vocês não tiverem o coração endurecido, se vocês, quando vocês entrarem nesses confrontos, nessas discussões, talvez vocês sentarem e conversarem e ouvirem um ao outro
e puderem talvez olhar, poxa, talvez a minha esposa não está bem, talvez ela está naqueles dias, né? Talvez eu tenha que recuar um pouco. Ao invés de simplesmente, não, você tem que me respeitar, você tem que fazer o que eu quero, ou coisa do tipo. Se a gente realmente tiver um coração, não duro, mas um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que ouve o outro, a gente tem muito mais chance do que nosso casamento dê certo. E a gente possa, então, viver até que a morte nos separe. E antes de finalizar, desculpa que eu passei um pouco do tempo, mas o tema é bem... tem muita coisa para ser dita, mas antes de finalizar, eu queria deixar bem claro algumas coisas. Se alguém na nossa comunidade, eu espero que não e eu acho que não, mas se alguém dentro da nossa comunidade sofre agressões físicas, verbais, emocionais, isso é crime. E a gente não vai aceitar isso. Como liderança, a gente não vai permitir que uma mulher seja abusada, que uma mulher seja espancada, que ela sofra qualquer tipo de agressão. E antes mesmo da gente resolver isso como liderança dentro da igreja, provavelmente a gente vai ter que resolver isso na justiça. Nós, como liderança, não vamos apoiar um casamento que tem que ir até as últimas consequências. Sabe quando alguém fala assim, não, volta lá, talvez ele não vai te bater de novo. Não. Não, volta lá, talvez ele vai, né, ser menos agressivo. Não. Como liderança, a gente não vai apoiar esse tipo de abuso e a gente não vai usar esse texto para dizer assim, olha, Deus odeia o divórcio. Então você volta lá e fica no seu casamento até o fim. E às vezes, infelizmente, o que a gente tem visto é o fim mesmo. Que pessoas morrem. E seria muito mais fácil sair. Seria muito mais fácil se divorciar. Embora o divórcio não seja algo que Deus queira, mas é algo que muitas vezes é a solução. Mas a gente não vai também apoiar o tipo daqueles divórcios por motivos fúteis. Queimar um arroz, ou não me trata tão bem como antes, ou não sei. Eu ouvi esses tempos atrás, casamento, o divórcio tem que ter barraco. Divórcio que não tem barraco, não era para ter divórcio. Porque é tipo assim, somos amigos, nós se damos tão bem. Então, se dá tão bem, por que não continua casado? Solteiros, olhem para o Senhor, dediquem sua vida a Ele. Em primeiro lugar, e com muita oração, escolham com sabedoria. Que na sua lista, sobre aquilo que é importante na outra pessoa, esteja o amar a Deus sobre todas as coisas. E que isso jamais seja arriscado da lista. Mesmo que demore, tenha fé e deposite sua esperança no cuidado do Senhor. Casados, o Senhor é a testemunha do compromisso que ambos assumiram de estarem juntos, sejam nos dias bons, sejam nos dias maus. Amem ao Senhor, cuidando um do outro, apresentem Jesus para os seus filhos. Mais do que boas roupas, bons brinquedos, boas escolas, eles precisam de Jesus. Eles precisam saber que o Senhor é a pessoa mais importante nessa família. E vocês estão sendo guiados por sua palavra e pelo seu Espírito. Eles precisam ver o valor que você dá para as coisas de Deus, e isso inclui a igreja. Casamentos mistos, nas palavras de Paulo, não se separem. Se a outra parte está de acordo com você em seguir a sua fé,
em você seguir a sua fé, então que o seu bom testemunho possa talvez atrair a atenção dessa pessoa para Jesus. Para aqueles que foram vítimas de um divórcio, esse não foi o desejo do Senhor no princípio. Quando ele declara que odeia o divórcio, ele não está falando que te odeia. Pelo contrário, o Senhor sabe o que você passou, ele sabe todo o seu sofrimento e ele não está indiferente a isso. Para aqueles que provocaram o divórcio, seja por um adultério, seja por um abandono, seja porque simplesmente estavam cansados e decidiram não lutar mais, o Senhor chama ao arrependimento. E nas palavras de Jesus, vá e não peques mais. Para finalizar, eu queria trazer as palavras do Dr. Ian Duguid, que capturam bem aquilo que é o coração da coisa nessa noite. De maneira persistente, todos temos sido infiéis a Ele. Para alguns, o nosso erro pode estar literalmente em relação aos nossos votos matrimoniais, que temos desconsiderados, abandonando nosso cônjuge, quando deveríamos ter nos humilhado e buscado aconselhamento, tendo deixado de buscar a mudança do nosso próprio coração, de modo que poderia ter renovado o nosso casamento. Outros podem ter buscado um cônjuge sem ter como referência a sua fé e o seu compromisso com Deus. Para outros ainda, o casamento não é o seu principal problema, mas de muitas outras maneiras, Deus tem sido deixado de lado na busca dos desejos do seu próprio coração, causando dor e dano a si mesmo e a outros membros da família de Deus. O divórcio, contrário à Bíblia, e o novo casamento não são as únicas maneiras de buscarmos o nosso próprio reino e, no processo, deixamos de lado aquele que nos ama e nos destinou para uma completa e duradoura união consigo. De fato, as dificuldades no nosso casamento são meramente sintomas de um problema que é muito mais difuso. Estamos profundamente apaixonados pelos nossos ídolos e estamos dispostos a fazer o que for preciso para encontrar segurança e significado por meio deles. Enquanto isso, como antigo Israel, repetidamente deixamos de lado o Senhor até que tenhamos alguma necessidade. E então esperamos que Ele venha imediatamente para nos resgatar e nos livrar dos problemas. Somos todos profundamente infiéis. Porém, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Quebramos constantemente a aliança, mas Ele nunca é infiel às suas promessas. Como na história de Oséias e Gomer, que nos mostra a beleza do amor, mesmo que o marido traído tenha pleno direito ao divórcio, Deus vai atrás da sua noiva infiel no deserto e a compra de volta daquela situação de indigência. Ele se importa tanto conosco que, mesmo depois de termos dado mais do que suficientes razões para que Ele nos despeça muitas vezes, por fim, Ele nunca nos abandonará. Em vez disso, Ele ofereceu a si mesmo para a nossa salvação de uma maneira muito custosa. Amém?